Planeta Verde. A realização da próxima Conferência do Clima da ONU em Belém do Pará, a COP30, aumenta a cobrança do mundo para o Brasil proteger a maior floresta tropical do planeta. E o evento também aproxima pela primeira vez os líderes globais de uma realidade complexa, a de que a preservação ambiental só vai acontecer de verdade se garantir renda para as populações. Conforme o IBGE, mais de 1/3 dos 28 milhões de habitantes da Amazônia Legal estão na pobreza, um índice superior à média brasileira. Especialistas em preservação alertam há décadas. Uma das chaves é o manejo sustentável dos seus recursos naturais, com a inclusão das comunidades locais nessa bioeconomia. Este é o Planeta Verde, eu sou a Lúcia Miesel e começa agora a segunda reportagem da série especial da RFI na Amazônia. Vem com a gente. Caminhos para uma Amazônia sustentável. Para essas populações amazônicas, a floresta não é apenas o lugar onde nasceram e cresceram, é também de onde tiram sustento, direta ou indiretamente. O grande problema é que, ao longo de décadas de ocupação pela agricultura, mineração e a extração da madeira, incentivadas pelo Estado brasileiro, instalou-se na Amazônia o imaginário de que a prosperidade passa pelo desmatamento. Em uma longa viagem pelo Pará, a gente foi ver de perto o desafio que é inverter essa lógica, promover políticas que façam a floresta em pé ter mais valor do que derrubada. Praticamente 50% do bioma amazônico está sob unidades de conservação do governo federal. Elas podem ser áreas de proteção integral ou com uso sustentável autorizado. Um desses usos são as concessões florestais. A gente conheceu o exemplo da Floresta Nacional de Saracataquera, que fica entre os municípios de Oriximiná, Faro e Terra Santa, no oeste do Pará. E aqui no trajeto até Terra Santa, a gente consegue ver muitas comunidades ribeirinhas, isoladas, que vivem espalhadas aqui nessa floresta e que dependem dela para sobreviver, mas que também enfrentam pressões de todo tipo de atividade ilegal. Vamos fazer aqui uma recapitulação. A cadeia da devastação da Amazônia começa pelo roubo da madeira. Depois vem o desmatamento dessa área e a conversão dela para outros usos, como a pecuária principalmente. A ideia da concessão florestal, então, é ceder territórios que estão sob forte pressão de invasores para empresas privadas administrarem, a condição de gerarem o menor impacto possível na floresta e nos seus ecossistemas. Autorizar o corte de árvores de uma forma controlada pode ser, então, uma alternativa para preservar todo o conjunto de uma grande área de floresta. Como é que funciona isso? Essa solução surgiu em 2006, na tentativa de frear a disparada do desmatamento no Brasil, e principalmente em áreas públicas federais, onde o governo havia perdido o controle das atividades ilegais. Ao mesmo tempo, a instauração de uma concessão para uma empresa movimenta ali a economia local, gera alguns empregos, aquece o comércio. Esses contratos de concessão duram 40 anos e incluem uma série de regras e obrigações socioambientais, tudo com aval do IBAMA. A madeira, então, recebe um selo de sustentabilidade emitido por organismos reconhecidos internacionalmente. Atualmente, 23 concessões estão em operação pelo país, nos explica Leonardo Sobral, diretor da área de florestas e restauração do Imaflora, parceiro no Brasil de uma dessas grandes certificadoras, a FSC. Qualquer intervenção na floresta gera um impacto, mas a regulamentação do manejo florestal, e quando ele é bem feito em campo,
você minimiza esses impactos, porque a floresta tropical ela tem um poder de regeneração, de crescimento muito grande. E o que a gente observa, principalmente através hoje de imagens de satélite, é que em algumas regiões que são muito pressionadas e que tem muito desmatamento no entorno, a única área de floresta que restou são florestas que estão sob concessão. E justamente na Amazônia Florestal sob pressão, que é hoje a região onde está concentrada a atividade ilegal, predatória e toda essa pressão pela floresta, é onde a gente entende que as concessões precisam acontecer, porque é ali que existem florestas que estão na iminência de serem desmatadas, né, invadidas, e aí precisa dessa política para poder, enfim, ter o empreendimento operando, gerando renda, gerando emprego. Se a floresta não vale nada, eu vou desmatar, tirar a floresta para produzir soja, boi, etc. Então, as pesquisas que a gente também realiza é para mostrar que a floresta ela precisa valer mais em pé do que derrubada. A madeireira Ebata é a principal beneficiada da concessão na Floresta Nacional de Saracataquera, onde todas as árvores que tenham algum interesse comercial, mas também as que são protegidas, foram catalogadas. E aí, para cada espécie, um volume máximo de unidades pode ser retirado. Em média, são 30 metros cúbicos de madeira por hectare. Isso corresponde a 3 a 6 árvores no espaço equivalente ao de um campo de futebol. A floresta foi dividida em 30 fatias, digamos assim, e a cada ano uma área diferente é explorada e as outras permanecem intocadas. O plano prevê que 3 décadas depois de uma extração, a região vai ter se regenerado naturalmente. Vamos ouvir Leônidas da Haas, diretor de Meio Ambiente e Produtos Florestais da Ebata. Para atividades extrativistas como madeira ou castanha do Brasil ou outros produtos que vêm da floresta, a floresta, a gente depende que ela continue sendo floresta. Se um ano a minha empresa extrair errado, derrubar mais do que ela pode, eu não vou ter no ano que vem. Não vou ter nos próximos, daqui a 30 anos eu também não vou ter madeira. Então eu dependo que a floresta continue existindo. A atuação da empresa é fiscalizada presencialmente ou via satélite. E a movimentação da madeira também é controlada. Cada tora é registrado, seus deslocamentos precisam ser informados para o Serviço Florestal Brasileiro, que administra as concessões no país. Inclusive, as imagens de satélite comprovam a pressão do desmatamento ilegal ali no entorno da floresta que está sob concessão. Uma floresta que não tem nenhum dono, qualquer um vira dono, né? Uma floresta que não tem um dono, qualquer pessoa pode ser dono. Então, assim, só a presença de alguma atividade, qualquer ela que seja, tendo alguma coisa lá, acontecendo, já inibe a grande parte de quem vai chegar. Agora, quando não tem ninguém, fica fácil acontecer qualquer coisa mesmo. Em contrapartida do manejo sustentável, a madeireira deve transferir alguma porcentagem dos lucros da comercialização dessa madeira para o ICMBio e o Serviço Florestal Brasileiro. E eles encaminham recursos para o estado do Pará e os municípios que abrigam essas flonas, como são chamadas as florestas nacionais. Esses repasses precisam obrigatoriamente financiar projetos de promoção do uso responsável das florestas, de conservação ambiental ou de melhora da gestão dos recursos naturais na região. Todo esse processo é longo, mas foi assim que a cidade de Terra Santa já recebeu mais de R$800 mil em verbas adicionais. Um aporte que faz diferença no orçamento dessa pequena localidade de 19 mil habitantes, onde carências graves como saneamento básico, água encanada e acesso à luz ainda imperam. A secretária municipal do Meio Ambiente, Samária Letícia Carvalho Silva, nos detalha.
quase 7.000 pessoas que moram na zona rural não têm acesso à energia elétrica, que é o básico. Outro item básico, que é o saneamento, né, envolve praticamente a água potável, não tem acesso à água potável. Praticamente toda a população ribeirinha e também a população que mora em terra firme não tem acesso à água potável. Elas consomem água do igarapé. Eu até exemplifiquei que a gente tem praticamente 2 tipos de água, né, que são as águas pretas, aquela mais clara, e tem as águas brancas, que é aquela água mais barrenta. Então, quando chega no período menos chuvoso, eles têm muita dificuldade de acesso à água. Às vezes eles cavam um buraco ali na beira do igarapé ou do rio para conseguir uma água, porque existe essa falta de água, mesmo a gente estando numa área com maior bacia de água doce, mas essa falta de água no período menos chuvoso é um impacto muito grande para eles. E falando um pouco nas áreas de várzea, né, as comunidades, elas têm o banheiro, então enche tudo. Então fica misturado ali os resíduos, né, de sanitários, e eles tomam aquela mesma água do mesmo local. Então é uma situação muito grave na região. Com os repasses dos benefícios da concessão florestal, a Prefeitura construiu a sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e distribuiu nas comunidades 50 sistemas de bombeamento de água movido a energia solar, além de painéis solares para o uso doméstico pelas famílias. A família da agente de saúde Tayla Pinheiro, na localidade de Paraíso, foi uma das beneficiadas. Ela conta que a chegada das placas fotovoltaicas zerou um custo de mais de R$300 por mês que ela tinha com um gerador de energia movido a combustível. Olha, antes disso era lamparina mesmo. Com o gerador era muito difícil, a gente só ligava de noite, até por um período, no máximo 2 horas, porque era no combustível, né? E aí a gente não conseguia ficar com a energia ligada de dia, que a gente somos humildes, né? Então a gente não conseguia ter energia de dia. Só durante a noite. A gente ligava das 7 às 8, que era para jantar, para não ficar no escuro. Mas fora desse horário era a lamparina que a gente usava. Com a energia elétrica, a família da Tayla agora tem alguns confortos básicos da cidade. Poder armazenar alimentos na geladeira, carregar o seu celular, assistir televisão. Os painéis eles foram instalados aqui em cima. Essa área bem aqui ele está instalado, o painel. E a gente não vai conseguir ver, mas é aí que recebe o sol e carrega a bateria e aí traz energia. E sol não falta aqui, né, Tayla? Não, no sol. Hoje amanheceu nublado, mas a gente tem energia, como você pode ver, a bateria está carregada e mantém. É muito bom esse kit. Vocês já conheciam o que significava energia solar, painéis solares? Vocês sabiam o que era isso antes? Sim, a gente já tinha, a gente não tinha por aqui, mas assim, a gente foi uma das primeiras famílias contempladas e a gente só via na internet, a gente não tinha aqui acesso a esses kits, então a gente já tinha visto na internet, mas não tinha por aqui pela comunidade. O estado do Pará é um dos que mais geram energia no Brasil, mas essa energia acaba sendo transportada para outros estados, né? E não beneficia as pessoas que estão aqui perto das usinas que fabricam essa energia. O que isso faz em você, né? O fato de que é um estado que produz tanta energia e que até 3 anos atrás vocês não tinham nem luz para usar em casa. Triste, né? Porque a gente vê que vai para fora aquilo que a gente tem, né, que é das nossas riquezas. Então é feito aqui e a gente não utilizava. A gente não tinha, a gente nem conhecia, as famílias a gente nem conhecia o que isso vinha trazer de benefício pra gente, porque a gente não tinha aqui. Um segundo projeto vai beneficiar Paraíso com assistência técnica e material para a instalação de hortas comunitárias. Os moradores dessa região esperam que a venda de hortaliças seja uma nova fonte de renda para a localidade, que sobrevive da agricultura de subsistência e de benefícios sociais do governo. A gente já trabalhava com horta, só que a gente não tinha um técnico para acompanhar a gente, porque a gente plantava da maneira totalmente errada, e depois dos primeiros encontros que nós fomos perceber que a gente até misturar o adubo de maneira errada a gente fazia, e por isso a gente acabava matando a nossa planta, sem saber fazer esse manuseio da mistura da terra. Colocava mais esterco do que terra, colocava o adubo além do que era, e aí eu não sabia, eu acabava matando minhas plantas. E a gente não quer ficar só por aqui não, a gente quer
avançar. A gente plantar para realmente gerar renda para a família, melhorar mesmo, não só a nossa alimentação, né? Mas levar para a mesa de outras pessoas. Olá, tudo bem? Eu sou a Lúcia. Prazer. Tudo bem? Já na casa da aposentada Maria Erilda Guimarães, na localidade de Urupanã, é o acesso mais fácil à água que foi comemorado. Ela e o marido receberam um kit de bombeamento solar, com o qual eles conseguem retirar a água do poço ou do próprio rio, mas com bem menos esforço braçal. No total, quase 50 quilômetros de captura de água pelo sistema foram distribuídos nas comunidades mais carentes do município. E aqui a gente coloca para ali. Ó. Vocês trocam o cano conforme... Sim, conforme o uso a gente troca o cano. Essa água ali, assim, a gente lava a roupa, né? Aí, às vezes faz alguma coisa no giral, aí precisa de água. E também para mim colocar água para minhas galinhas, né? Aí que todo dia tem que lavar o bebedouro delas e colocar água limpa. E a água que vocês bebem é qual? É daqui do poço. Tá. Precisa fazer alguma coisa, dar uma filtradinha antes de vocês beberem? Não, a gente consome direto, assim, mas ela fresquinha, assim, né? Todo dia a gente troca. Antes de ter o bombeamento, quantas vezes vocês tinham que fazer a mão ali por dia? Nossa, tinha um bocado para poder conseguir a água. Né? O casal complementa a renda da aposentadoria com a venda de bebidas, paçoca caseira, para os visitantes que chegam no período da estação seca na Amazônia, a partir de agosto. Apesar da idade avançada, o aposentado Antônio Conte Pereira, o Pataquinha, também faz serviços esporádicos. Do contrário, o casal passaria fome, diz ele. Isso foi um sucesso para nós que veio mandado pelo governo, não sei bem por quem foi, pela prefeitura, não sei. Mas sei que foi muito bom mesmo. Não serviu só para nós, serviu para muitos, que aqui nós temos 12 a 13, todos aqueles caras, só nós temos o poço. Aí esse rasgo eu comprei, acompanhou 100 metros de mangueira, aí eu comprei mais uns 200 metros, a gente liga para as casas, dá água para eles, todo dia que eles já sofreram muito carregando de garapé, aí do meio do rio. E a gente está se mantendo aqui só com esse poço e essa bomba. Urupanã é uma praia de rio da região, onde o solo arenoso dificulta a agricultura. No quintal de casa, os comunitários plantam mandioca e frutas como mamão, abacaxi, caju. O bombeamento automático da água facilitou esse trabalho e possibilitou também experimentar o cultivo de outras especiarias da região, como andiroba, cumaru, bastante valorizados pelas propriedades medicinais. É o que nos conta Francisco Neto de Almeida, presidente da Associação de Moradores de Urupanã, onde vivem 38 famílias. Realmente, para muitas famílias que ainda precisavam bater no poço, né? Isso aqui foi uma coisa muito legal, porque a gente conseguiu manter no verão, né, as nossas plantas vivas, que a gente teve uma perda muito grande em 2021, com o calor foi muito intenso, né? Aí a gente perdeu muitas plantas. Mas aí chegou o bombeamento, aí foi ótimo demais, foi muito bom. A prefeitura reconhece que seria difícil expandir rapidamente a rede elétrica e o acesso à água sem os recursos da madeira e também dos minérios extraídos da floresta. Uma outra atividade licenciada na Floresta Nacional de Saracataquera é a extração de bauxita pela Mineração Rio do Norte. No entanto, o vice-prefeito Lucivaldo Ribeiro Batista considera essa partilha um tanto injusta. Para ele, o município não se beneficia o suficiente das riquezas da Flona, que ocupa 1/4 do território total de Terra Santa. Ele relata ouvir de muitos comunitários a reclamação de que a concessão florestal e a maior fiscalização acabaram estrangulando a capacidade produtiva dos pequenos agricultores. Existe esse conflito. Hoje, se eu pudesse dizer quais são os vilões, né, dos moradores que estão em torno dentro da Flona, são os órgãos de fiscalização federal.
que impede um pouco eles de produzirem. E por incrível que pareça, as comunidades que estão dentro da Flona são as que mais produzem para a gente, porque é onde estão os melhores solos, né? O nosso setor primário ele é muito fraco, né? A nossa agricultura ainda ela é muito fraca devido a todos esses empecilhos que tem, né? A gente não consegue produzir em larga escala. A secretária de Meio Ambiente, Samária Carvalho Silva, busca fazer um trabalho de esclarecimento da população sobre o que se pode ou não fazer nos arredores da floresta protegida. Para ela, essa concessão teria o potencial de impulsionar as técnicas de manejo florestal sustentável nas próprias comunidades dos arredores. Mas hoje, os comunitários não participam desse ciclo virtuoso, segundo ela. Eles pedem ajuda, isso é crime fazer, isso não é crime. Eles têm muito essas dúvidas, né? E também essa necessidade de apoio. Então, existe muito essa carência das comunidades quanto ao conhecimento técnico. Ah, por que eu não posso tirar a madeira para fazer minha casa? E a madeireira pode. Então, falta muito essa relação desses órgãos com as comunidades. É só ir lá, tirar a madeira, licencia pelo IBAMA e não tem muito aquele cuidado, né, de trazer mais um benefício para eles. Há 11 anos, a funcionária pública Ilaildes Bentes da Silva trabalhou no cadastramento das famílias que moravam dentro das fronteiras da Flona, que, aliás, não são demarcadas por cercas, tem apenas umas placas bastante esparsas em uma área de 440 mil hectares, muito grande. Ela e o marido, Kellyson Rodrigues da Silva, lembram que muitas famílias foram pegas de surpresa pelo aumento da fiscalização das atividades que até então eram comuns na região. Nessa época, a restrição ela era bem rígida, né? Muitas famílias, inclusive, pararam. Tem muita gente aqui que vive da madeira, né? Mas a maioria dessas madeiras eram tiradas ilegais, né? Por isso que era feito o recadastramento, né? Se tivesse algo fora do normal, seria feita uma nova trajetória. Fazer roça tinha que pedir permissão para derrubar o mato. Para as pessoas que vivem dessa renda, né, foi meio difícil para eles aceitarem. Eles acharam ruim, marcaram reuniões e mais reuniões para ver uma forma de melhorar, entendeu? Porque é difícil para quem vive de farinha, né, de tucumã, de castanha, de outras matérias também, né, que é colhido nessa região daqui do Pará. Plantio de cupuaçu, açaí, esse tipo. Bacaba, não sei se você já ouviu o que é bacaba. Sim, aham. Para eles naquela época... Eles se sentiram afetados também por esse aumento da fiscalização. Isso, na época também já tinha criação de peixes, galinha, pato. As pessoas daí gostam muito de criar essas coisas, né? Por um lado, eles foram afetados, mas de lá para cá eu acredito que teve melhorias, né? Por um lado é bom porque se torna tudo regularizado, né? Mas tem pessoas que já pensam diferente, né? Tem pessoas que só querem destruir, só querem acabar com o que tem. Por exemplo, na época da castanha, né? É colhida muita castanha aqui do Pará. Só que tem pessoas que não pensam, né? Acabam destruindo, acabam cortando aquela árvore, né? É um benefício, mas a gente vai sentir falta lá na frente, né? E a gente não sente a consequência agora, mas a gente vai sentir futuramente. A questão da legalização, né, de área, né, com ICMBio, outros meios ambientes, né, é importante sim, só que, né, a dificuldade é o seguinte, que as pessoas não entendem. Hoje eu entendo, né? Mas tem gente que não entende. Por quê, né? Porque falta, né, aquela explicação, né, do que pode acontecer, né? No futuro, como ela falou, né, vai afetar, não tem para onde correr, como diz a história, né? Vai afetar sim, né? Por exemplo, para a gente construir uma casa, vamos supor, a vida no ribeirinho, para eles, né, fazerem casa, eles têm que derrubar a árvore, né? E às vezes no quintal deles não tem, então eles vão tirar aonde está protegido, vamos supor assim, né? E aí mexem lá, né? Aí quando vem a fiscalização, né, não tem como explicar, não tem documento como explicar, né? Porque a situação é a condição, né? Muita gente não tem dinheiro para pagar, né, um certo documento para legalizar aquela situação.
Um dos requisitos dos contratos de concessão florestal é que a mão de obra seja local. A empresa Ebata reconhece que no começo teve dificuldade para contratar trabalhadores só da cidade, mas aos poucos a capacitação de moradores deu seus frutos. A empresa afirma que 90% dos empregados hoje são de Terra Santa. Pablo Oliveira da Silva veio da vizinha Oriximiná e hoje é gerente de produção da filial de Terra Santa. Ele nos levou para visitar a serraria da Ebata. Então a gente vai se dirigir agora primeiramente lá no pátio de tora, onde começa todo o nosso processo aqui de industrialização das toras, tá bom? Ao fundo a gente escuta o barulho das máquinas serrando as imensas toras de madeira amazônica extraídas da concessão florestal cedida para a Ebata. Onde estavam essas árvores até chegar até aqui? Qual é a distância? Essas toras vieram da floresta de Saracá, né? A distância que elas percorreram lá do pátio central para cá, para o pátio da serraria, foi de 38 quilômetros, pela PA 441. Tem de caminhão daí? Isso, de caminhão. A gente tem 2 caminhões que fazem o transporte dessas toras de lá para cá, né? Então a gente pode ver que elas são separadas por espécies, né? Então cada pilhinha dessa aqui é uma espécie de árvore diferente, de toras diferente. Igual a gente tem um exemplo aqui do lado, o chicoroa. Ali na frente temos uma pilha de angico branco. No fundo lá temos uma pilha ainda de cupiúba, que é praticamente o estoque que a gente está tendo hoje, né? O cheiro forte da madeira serrada é impressionante. Enquanto isso, os tratores já trazem as novas toras que serão serradas ao longo da madrugada, porque aqui o turno é duplo. Pablo conta que praticamente tudo nas toras é aproveitado e os resíduos são vendidos para 2 olarias que fabricam tijolos. Cerca de 10% da madeira é comercializada na própria Terra Santa ou é destinada a doações para escolas, centros comunitários, igrejas. Eu particularmente me sinto realizado, né? Porque particularmente eu já trabalhei no início da minha carreira em serraria, eu trabalhei em madeireiras que trabalhavam de forma irregular, né? Então a gente se sente realizado e é um grande prazer trabalhar numa empresa que segue as normas, segue as leis corretamente, né? Não é todo mundo que faz isso. Exatamente. Na prefeitura, a secretária Samária Silva gostaria de poder ir além. Ela acha que a unidade de beneficiamento de madeira deveria ser na própria cidade, não em Belém. Da capital paraense, o produto é vendido para os clientes da Ebata, principalmente na Europa. O município é carente de empreendedorismo, é carente de fontes de renda, a gente praticamente só tem a prefeitura e a mineração e acaba que essas madeireiras, ao invés de ter todo esse processo produtivo aqui, mas o custo é alto, a gente mora numa área isolada, só tem acesso por rios, né, que tem um custo mais, então tudo isso dizem que dificulta, mas na verdade o que é que o município, qual a compensação ambiental que vai ficar para o município, né, da floresta que essas pessoas estão aqui vivendo, o que é que vai ficar para essa população local? O engenheiro florestal Leonardo Sobral, do Imaflora, constata que, de forma geral, as comunidades locais não se sentem suficientemente incluídas nas soluções de preservação das florestas no Brasil, como essas concessões florestais. Uma das razões é a falta de conhecimento sobre o que elas são, como é que elas funcionam e, principalmente, qual é o seu maior objetivo: conter o desmatamento e as atividades predatórias nas unidades de conservação do Brasil. Em regiões carentes, como no interior do Pará, esses grandes empreendimentos acabam gerando muitas expectativas. Como essas concessões são em regiões muito deficientes do ponto de vista do governo mesmo, assim, de saneamento básico, de educação, são problemas sociais do Brasil como um todo. Então, a gente está falando da Amazônia, problemas sociais da Amazônia, onde uma concessão florestal ela não vai conseguir endereçar todos os problemas. A bióloga Joyce Ferreira, pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, se especializou no tema do desenvolvimento sustentável da região e nos impactos do manejo florestal. Num contexto de grandes incapacidades do Estado brasileiro de monitorar todo o território, coibir as ilegalidades na Amazônia, ela via a solução das concessões florestais como promissora.
embora também estejam sujeitas a irregularidades. Os casos de fraudes na produção de madeira certificada não são raros no país. Você tem unidades de conservação que são enormes. Então, é um desafio muito grande porque nós não temos funcionários suficientes ou nós não temos condições de fazer esse monitoramento como deveria ser feito. Isso é um desafio muito grande. E, geralmente, você tem em cada unidade de conservação, algumas têm, vamos dizer, 5 funcionários. A ecóloga salienta que para que o fim do desmatamento deixe de ser uma promessa, não bastará apenas fiscalizar e punir os desmatadores. Será preciso disseminar as práticas de uso e manejo sustentável da floresta, também por essas populações mais vulneráveis. E esse é um desafio de longo prazo. Não adianta chegar muito recurso numa comunidade se essa comunidade não está preparada para recebê-lo. A relação com a empresa ela pode ser muito assimétrica, porque muitas vezes as empresas chegam como se não houvesse nada ali, se não tivesse um conhecimento, mas ele existe. Então, as chances de sucesso elas vão ser muito maiores se as empresas que chegam, elas chegam interessadas em dialogar, em interagir e em aumentar as capacidades do que já existe. Isso é fundamental para qualquer iniciativa de manejo sustentável ter sucesso. Esses desafios também simbolizam um dos aspectos mais delicados das negociações internacionais sobre as mudanças climáticas, o financiamento. Como diminuir a dependência econômica da floresta num contexto em que faltam verbas para atender às necessidades mais básicas das populações que vivem na Amazônia? Como desenvolver uma sociobioeconomia compatível com a floresta, se infraestruturas para apoiar a comercialização dos produtos não madeireiros são tão deficientes? Voltamos a ouvir Joyce Ferreira. Esse recurso que chega do financiamento climático, ele pode ser muito importante para fazer essa conservação. Nós temos um exemplo bem claro que é do Fundo Amazônia, com esse grande recurso que chegou no Brasil, né, da Noruega e que outros países europeus também, como o Reino Unido e a Alemanha, aportaram recursos. Com certeza é um recurso muito importante para o governo brasileiro e foi muito bem aplicado em termos de conservação de florestas, né? E agora, só que o Brasil reduziu muito o seu desmatamento, né? Durante um período importante aí, principalmente ali 2012, então tem muita contribuição desse fundo. Agora, nós temos ainda uma lição a aprender, né? E as instituições daqui estão muito preocupadas com isso, que é como fazer esse link com as comunidades locais, que têm o seu tempo próprio, que têm os seus interesses próprios, né? Então, isso é uma questão muito importante, né? Então, qualquer arranjo com empresas, qualquer arranjo de financiamento dos outros países, eles têm que ter essa capilaridade com as comunidades locais. E aí a gente tem os desafios das distâncias, do fato de ser remoto, de ainda faltar capacidades e também de não sabermos como fazer esse diálogo de forma justa mesmo, né? Entre os projetos financiados pelo Fundo Amazônia, alguns se destinam especificamente a melhorar as condições sociais das populações que vivem no bioma, como os programas da Fundação Amazônia Sustentável e o Sanear Amazônia. Na COP30, em Belém, o Brasil vai apresentar uma proposta de financiamento internacional específico para a conservação das florestas tropicais, inspirado no Fundo Amazônia, mas que propõe um mecanismo de investimentos que gere dividendos. A ideia central do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, TFFF, na sigla em inglês, é prever recursos perenes para beneficiar os países que ampliarem as áreas de mata preservadas. Eu sou a Lúcia Miesel e essa foi a segunda reportagem especial da série da RFI na Amazônia, parcialmente financiada pelo Imaflora. A edição de áudio desse episódio foi de Pierre Zanuto, edição final, Elcio Ramalho.
No terceiro episódio, você vai ver como as mudanças climáticas já afetam as comunidades mais remotas da Amazônia, a exemplo da terra indígena Coatinemo, onde o povo Assurini está aprendendo a lidar com um clima cada vez mais quente.